Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de fevereiro, segunda-feira. Estamos na sexta semana do tempo comum. Estamos, amados irmãos e irmãs, vivendo esse caminho ao lado do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Aos domingos, tendo a graça de viver, refletir e aprofundar o Evangelho de São Mateus no ano A. E durante a semana nós estamos acompanhando o Evangelho, agora nesse período, o Evangelho de São Marcos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura no dia de hoje do livro do Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 15, depois versículo 25. O que nos fala essa primeira leitura? Nos narra o primeiro fraticídio, a morte de um irmão. Mas que morte é esta? A morte que Caim provoca, realiza contra o seu irmão Abel. Então a primeira morte, o primeiro fraticídio. Por que se dá isso? Ciúmes. Caim fica enciumado porque Deus se agradou com a oferta de Abel. Deus se agradou. E isso faz com que Caim se enfureça e vai e mata seu irmão Abel. Se nós ainda nos recordarmos o Evangelho de ontem, o Evangelho que dava continuidade ao Sermão da Montanha, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 37, nós vamos observar que nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre a morte, o mandamento de não matar. Aqui Caim, ele vive de fato essa experiência da morte, ele realiza uma morte, então, ali física, ele mata o seu irmão Caim, ou melhor, seu irmão Abel. Só que esse processo já se iniciou antes e pode ser entendido, sobretudo a partir daquilo que Jesus nos explicava ontem, no sexto domingo do tempo comum. Jesus falava, se alguém chama seu irmão de tolo, se alguém nutre ódio no coração para o seu irmão, se alguém tem ciúmes e ressentimento, aí já se inicia o processo de morte, que pode levar a algo mais grave. Entende isso? Então, antes de matar propriamente dito Abel, Caim já havia o matado em seu coração. Então, peçamos ao Deus da vida que nos ajude, nos conceda a graça de crescer na virtude da benevolência, ou seja, do amor para com nossos irmãos e irmãs. O Salmo
traz como resposta o Salmo 49, imola a Deus um sacrifício de louvor. Então, a nossa vida, a nossa história, você pai, mãe, na educação dos filhos, vocês filhos, na obediência aos pais, você homem, na defesa do seu trabalho para trazer sustento para casa, você mulher, na dignidade do seu trabalho para trazer recursos para casa, no cuidado para com o lar, e você também homem, na ajuda para com sua esposa, no cuidado do lar. Tudo isso é sacrifício de louvor. Tudo isso é oferta agradável ao Senhor. Oferta agradável a Deus. Não é motivo de vergonha, mas é caminho de amor para com o próximo e, consequentemente, para com Deus. E o Evangelho no dia de hoje, então, capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, só 2 versículos praticamente, 3, versículo 11, o 12 e o 13, nos apresenta então os fariseus que começam a discutir com Jesus. Então Jesus está sempre nesse embate, nessa discussão constante entre fariseus, Jesus, mestre da lei, Jesus, que procuram criticar o modo como Jesus então vivia, a maneira como ele ensinava, como ele, de certa maneira, para os fariseus e para os doutores da lei, enfim, como Jesus, entre aspas, afrontava a lei. Eles começam a discutir com Jesus, se questiona sobre tudo o que Jesus está fazendo, alegam que Jesus está realizando o que realiza por Beelzebu, por um espírito impuro. Jesus fala claramente, quem assim o diz, quem fala que o Filho de Deus está expulsando os demônios por um espírito mau, por um espírito impuro, isso é uma blasfêmia, é o pecado contra o Espírito Santo, que também habita em nós. Por isso, quando eles tentam pôr Jesus à prova, pedindo-lhe um sinal do céu, Jesus não faz nada, não dá o que eles pedem. Por quê? Poderia fazer o sinal que fosse. Os corações que ali se encontravam estavam todos fechados. Peçamos ao Senhor a graça de ter um coração aberto e disponível ao seu amor, à sua graça, à sua presença, a sermos a melhor versão de nós mesmos. Pois Deus pode e Ele quer transformar o nosso coração, a nossa vida. Por isso, coragem, amados irmãos e irmãs. Não tenhas medo de procurar dedicar a sua vida por amor a Cristo, elevando o sacrifício de louvor e observando os mandamentos da lei de Deus. Vale lembrar, sobretudo, aquilo que diz a primeira leitura do domingo, aonde, amados irmãos e irmãs, nós ouvíamos então o autor que nos dizia que quem guarda o mandamento do Senhor, quem observa, quem o guarda, eles guardam a pessoa, protegem a pessoa, nos protege, e procurar então ser fiel e confiar em Deus nos concede a graça da vida. Isso foi a primeira leitura do domingo, a primeira leitura que se encontra então no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 a 21. Então possamos observar, guardar os mandamentos da lei de Deus, pois eles nos guardam e nos dá a oportunidade de ser cada vez melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.